De desorganizada a confiante, hábitos que transformaram a minha vida. Se você se sente perdida, confusa, sem saber por onde ir, sem saber o que fazer, saiba que para isso existe solução. Eu já estive exatamente neste lugar, totalmente perdida, totalmente desorganizada e sem confiança, sem autoconfiança. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre autoconfiança, sobre confiança e também hábitos que a gente pode incluir no nosso dia a dia e que vai transformar a sua vida. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre protagonismo, como você pode se tornar protagonista da sua própria vida. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é justamente sobre hábitos que vão transformar a sua vida, trazendo mais autoconfiança e mais organização também. E é claro que não são dicas genéricas, não vou ficar falando aqui para beber mais água ou para ser disciplinado, não é dica genérica sim, eu vou realmente trazer estratégias que você vai poder implementar na sua rotina, no seu dia a dia e que de fato vai te ajudar. O primeiro passo, na verdade, é reconhecer o problema. A gente precisa primeiro identificar e aceitar que a gente tem um problema para, a partir desse momento, começar a pensar nas soluções para esse problema. Porque até o momento da gente aceitar e reconhecer esse problema, a gente não pensa nas soluções. Porque se não existe um problema, não tem por que pensar em soluções para um problema inexistente. Então, o primeiro passo é literalmente reconhecer e aceitar o problema. Realmente a gente tem um problema, realmente a gente está num processo de desorganização, a gente não está conseguindo se organizar, não estou conseguindo manter a minha rotina, manter os meus hábitos saudáveis que eu quero. Então, realmente ter humildade e verdade para reconhecer esse problema. Então, por exemplo, eu tinha um problema com a minha vida financeira, ela era uma bagunça totalmente desorganizada, mas eu não tinha reconhecido, eu não tinha consciência, não tinha aceitado com verdade e humildade que eu tinha um problema financeiro. Então, se eu não reconhecia que eu tinha esse problema, eu não buscava soluções para ele. Eu seguia a vida normalmente, como vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo não fosse um problema. Então, a partir do momento que eu reconheci, que eu aceitei que eu tinha um problema na minha vida financeira, eu passei a buscar soluções, eu passei a me organizar melhor, passei a entender que eu precisava de criar estratégias para solucionar esse problema. Mas foi só depois de aceitar, de reconhecer que eu tinha esse problema, que eu passei a buscar soluções e estratégias para lidar com ele. E isso serve para tudo, não só com a vida financeira, serve para qualquer área da vida que a gente tenha algum desconforto, que a gente sabe, no fundo a gente sabe que tem uma situação ali que nos deixa insatisfeito, mas a gente vai literalmente empurrando com a barriga e a gente não reconhece que tem esse problema. E então, começando a pensar nos hábitos que me transformaram, o primeiro hábito foi um planejamento simplificado. É claro que a gente sempre quer ter um planejamento bonito, a gente sempre quer enfeitar aquele planejamento. Eu sempre investi em planner, sempre comprei planejamento diário, planejamento semanal, anual, sempre investi em planners caros. Sempre pensei que fazendo aquele planejamento bonito, que ficasse assim visualmente atrativo e interessante, isso ia me motivar a cumprir com o planejamento. Mas eu entendi que não é bem assim. O planejamento ele precisa ser simplificado, ou seja, ele precisa ser simples, você precisa bater o olho e já entender o que você tem que fazer. E você precisa de um planejamento que de fato vai funcionar para você. Não adianta ter um planner todo cheio de coisinha para você preencher, que vai mais te dar trabalho de preencher, de pensar na sua semana, do que de fato realmente fazer. Então, esse ano eu não investi em nenhum planner, não comprei nenhum planner. Eu peguei um caderno velho que eu tinha e simplesmente fui anotando todas as coisas que eu quero cumprir nesse ano, de acordo com as áreas, seja na vida financeira, seja na minha saúde física, seja no meu profissional. Eu coloquei algumas metas, de 2 a 3 metas por área, não enchi de metas, não criei planos totalmente irreais e lógicos para minha realidade. Então, assim, fiz de uma forma muito mais simplificada e que de fato vai dar muito mais certo do que os anteriores, que eu coloquei ideias absurdas e que não tinha a menor lógica de conseguir concluir
aquilo naquele ano. Pensando ainda nesse planejamento simplificado, eu gosto sempre de pensar em uma ou duas grandes prioridades para cada dia. Então, claro que a gente vai colocar várias tarefas para fazer em cada dia, mas eu gosto sempre de ter a principal prioridade daquele dia. Então, se por exemplo, dia de quarta-feira eu gosto de gravar os vídeos. Então, é a principal prioridade profissional daquele dia, vai ser a gravação. Claro que eu não faço só isso, eu faço várias outras coisas, mas se, por exemplo, um dia que eu estiver indisposta, que eu estiver um pouco doente, que eu tiver dormido pouco, ou que tiver algum outro compromisso naquele dia, um médico, enfim, alguma coisa aconteça que modifique a minha rotina, pelo menos essa principal prioridade eu vou tentar cumprir naquele dia. Da vida pessoal, minhas principais prioridades são a academia e o meu devocional. Então, se eu tiver um pouco doente, ou se acontecer algum imprevisto, eu vou tentar manter pelo menos esses dois hábitos ou um ou outro. Então, vai depender muito do dia a dia. É claro que no dia perfeito eu vou fazer os dois, vou fazer outras coisas também, mas sempre pensando nas principais prioridades daquele dia. O segundo hábito é a organização do espaço físico e isso faz total diferença na minha produtividade, no meu humor, em tudo. Se o meu ambiente físico está desorganizado, isso começa a causar um desconforto na minha mente, já começo a ficar com a mente cheia de coisas, começo a pensar várias coisas e isso me atrapalha. Então, eu gosto sempre de deixar o ambiente físico limpo, minimamente organizado, para eu conseguir ter mais clareza mental, conseguir realmente pensar e executar o que eu preciso fazer naquele dia, naquela semana. É claro que eu não sou a louca da faxina, não fico o dia todo faxinando a casa, não é sobre isso. Mas eu tento ao máximo manter aquela organização básica do meu ambiente físico para eu conseguir ter mais clareza mental. O terceiro hábito é o ritual matinal para a confiança. O que esse ritual matinal quer dizer? Eu sempre gosto de utilizar o momento do devocional para eu aumentar a minha confiança sobre as coisas que eu preciso fazer. Eu começo com a academia e indo à academia aumenta a minha confiança de que eu não deixei a preguiça vencer, não deixei a procrastinação vencer, eu consegui vencer a mim mesma e isso naturalmente já vai aumentar a minha autoconfiança. Claro que eu gostaria de ficar dormindo, principalmente esses dias que está chovendo muito aqui em Minas Gerais, então é claro que eu queria ficar dormindo naquele momento que está chovendo. Claro que eu queria ficar mais na cama, mas a partir do momento que eu venci a mim mesma, isso já vai aumentar a minha confiança. Depois da academia já vai ser o momento ali do meu devocional, que é aquele momento que eu tiro para conversar com Deus, para eu poder visualizar as coisas que eu quero conquistar, os meus objetivos. Então eu utilizo esse momento para visualizar e pensar nos meus objetivos, no que eu quero alcançar, enfim. Quando a gente tem esse momento de visualizar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos, isso vai trazer mais motivação para a gente poder realmente ter as ações que vão nos levar a alcançar esses objetivos. Por isso que é tão importante a gente ter esse ritual matinal de confiança. O quarto hábito é um hábito assim, muito importante e que eu levei bastante tempo para eu conseguir realmente executá-lo no meu dia a dia, que é aprender a dizer não. É muito importante a gente ter essa sabedoria de conseguir dizer não para o que nos afasta do nosso objetivo, para o que nos afasta do que a gente realmente quer alcançar, o que a gente quer realizar. Acaba que muitas vezes a gente diz sim para algumas situações que não cabem na nossa rotina ou que realmente não vai ter tempo hábil de fazer por simplesmente não saber dizer não. É claro que em alguns momentos a gente vai sim incluir coisas na nossa rotina que não fazem tão parte ali do nosso objetivo, são momentos de lazer, nossos momentos de distração, algum aniversário que a gente vai, enfim, existem sim alguns momentos que a gente precisa dizer sim, mas existem muitas coisas que a gente acaba dizendo sim no nosso dia a dia por não saber dizer não. E isso inclui, às vezes, um pedido de uma pessoa do seu trabalho que te pediu ajuda em alguma coisa, e você às vezes está muito atarefado ali, você não tem tempo para fazer aquele pedido, mas por você não saber dizer não, você acaba dizendo sim e acaba atrapalhando os seus projetos, as suas tarefas, porque você disse sim. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que em alguns momentos a gente vai precisar sim dizer o não. E o quinto hábito e último, mas não menos importante, é o acompanhamento semanal dos progressos.
Eu sempre gosto de utilizar o domingo à tarde, finalzinho ali do dia, ou à noite no domingo, ou na segunda mesmo de manhã, para poder fazer esse acompanhamento, para eu poder realmente analisar o que aconteceu nessa semana que passou, o que eu não consegui concluir, onde eu falhei, o que eu posso melhorar para essa próxima semana, porque geralmente as tarefas que a gente faz semanalmente são basicamente as mesmas coisas, então a gente consegue analisar o que deu certo, o que não deu certo e o que a gente pode modificar para essa semana que está iniciando. Então, por exemplo, semana passada eu fui na academia 3 vezes, ou seja, eu faltei 2. Então, essa semana, o que eu posso fazer de diferente para eu conseguir ir os 5 dias que eu quero, né? Que eu gostaria de ir, ou às vezes até 6 dias. O que eu posso fazer de diferente? Então, na semana passada eu não consegui ir um dia porque eu dormi tarde, bem mais tarde do que eu costume, e no outro dia eu não consegui acordar no horário que eu vou. Então, foi por isso. Então, essa semana eu já estou me adaptando, me acostumando a dormir um pouquinho mais cedo, para no outro dia eu acordar descansada e conseguir ir na academia. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa análise. Não é nada mirabolante, a gente não vai gastar 3 horas para fazer essa análise, não. É coisa rápida, de 5 a 10 minutos a gente consegue fazer essa análise, a gente consegue observar o que deu certo, o que deu errado e como que eu posso melhorar a partir daqui. Como que esses hábitos, então, fizeram com que eu me sentisse mais confiante? Com a nossa mudança, como a gente vai modificando a nossa rotina, a gente vai se tornando mais constante, consistente naqueles hábitos, naquelas tarefas, a gente começa a ver resultado. E a partir do resultado, isso vai aumentando a nossa confiança. Não só, por exemplo, na academia, quando a gente começa a ver resultado, a gente começa a ficar mais confiante, a gente começa a se sentir mais bonito, enfim. Mas não só para o físico, né, para o estético. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter mais constância no meu devocional, eu comecei a ver algumas diferenças no meu humor, na minha forma de ver a vida, na minha leveza, enfim, a partir desses resultados, das pequenas coisas, que a gente começa a ter mais motivação, começa a ter mais confiança naquilo que estamos fazendo. É importante a gente entender também que a transformação ela acontece nas pequenas tarefas, nas pequenas ações, nos pequenos resultados. Muitas vezes a gente fica esperando mudanças milagrosas, a gente fica esperando coisas extraordinárias, mas é no dia a dia, nas pequenas coisas que a gente precisa ver essa transformação acontecer. Não existem coisas mirabolantes, não existe mágica, não é, são as pequenas coisas, as pequenas tarefas do dia a dia que a gente consegue ver essa transformação, e isso é muito importante. Mas então é isso, gente, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Aqui embaixo na descrição estão alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.